Sofia, hoje com a gente. Estamos conversando sobre a independência do Brasil, que foi ontem, 7 de setembro. Você pode mandar suas perguntas através do nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Twitter também, @PGConexão. E eu quero mandar um abraço aqui para a Maristelli, que está conectada com a gente. Ela fala que paz ouvir essa melodia cantada pela Sofia. Ó, Sofia, o pessoal está curtindo sua música aqui hoje no Conexão. E tem uma pergunta aqui do Paulo. Ele fala: oi, gente, estou ligadinho no Conexão, o programa está ótimo, super esclarecedor. E eu quero saber o seguinte: quem foi Maria Antonieta? Olha, quem foi esse personagem da história do Brasil? Quem foi a Maria Antonieta? A Maria Antonieta, na verdade, ela é a última rainha francesa, né? Ela é a mulher do Luís XVI, que perdeu a cabeça na Revolução Francesa. Uhum. Ela é aquela mítica do se não tem pão, como brioches. Essa, então, é a Maria Antonieta. Agora, você falou aqui no bloco anterior, Denise, sobre a questão do povo, né, como nação, da identidade brasileira, da necessidade do jovem conhecer a sua história para saber sua identidade e tal. Como que será que foi através da independência do Brasil, através desse acontecimento histórico, que nós temos um olhar, às vezes, um pouco preconceituoso em relação ao europeu também? Da forma que o europeu vê também o Brasil? Eu acho que, assim, no processo histórico brasileiro, o Brasil ele tem um preconceito contra si mesmo, porque, principalmente o Rio de Janeiro, ele se achava europeu. E tem a narrativa dos europeus com olhar eurocêntrico, ou seja, aquele que vem da Europa, já considerando que aqui é um país pouco civilizado, dentro do conceito de civilidade, que é o conceito de educação, de cultura e tudo mais. E aí, para esse olhar, o Brasil, que é pura selva, eles não conhecem, nunca tinham vindo. Então, o que fica é essa ideia de a Europa é melhor e o Brasil é quem precisa ser civilizado. Aí, quando os europeus chegam aqui, todo o olhar deles é um olhar de superioridade. Então, por exemplo, ao narrar que essa narrativa aparece em vários viajantes, de que o Rio de Janeiro era um lugar sujo e fétido. Uhum. Paris é sujo e fedido até hoje. E era na época, porque na época Paris, na beira do rio Sena, tinha curtume. Quem conhece o que é o cheiro do couro enquanto está sendo processado, não existe nada pior. Vocês imaginam, eles saem de lá de Paris, a cidade luz, a cidade do século XIX, cheio daquele tipo de odor, com esgoto, com todo tipo de sujeira, e chega no Rio de Janeiro e considera o Rio de Janeiro como sujo. Mas essa visão, não necessariamente que o Rio de Janeiro fosse mais sujo que Paris. Podia ser igual, né? Mais sujo é mais difícil. Mas é uma narrativa que mostra, olha, nós somos do mundo civilizado, estamos aqui para julgar aqueles que precisam se civilizar. O que acontece é que muitos dos brasileiros vão se formar na Europa, porque não existem instituições de ensino superior no Brasil que dão conta do ensino de humanidades. A primeira universidade brasileira é a USP, de 1936. Uhum. Então, eles vão para a Europa estudar e vão também com esse tipo de conceito de que o Brasil é um lugar onde é necessário civilizar-se. E como isso repercute na nossa autoestima hoje como nação? Como esse pensamento repercute hoje? Ainda dá para perceber resquícios disso, mas muito foi... outras ideias de negatividade foram colocadas também pela literatura, como o Jeca Tatu, mesmo o Macunaíma, o anti-herói. Está presente na literatura, está presente na visão dos Estados Unidos em relação a gente, a descrição, por exemplo, principalmente dos anos pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Na verdade, não é só em relação ao Brasil, em toda a América Latina, uma visão negativa de submundo, ou mesmo o discurso da geografia que considera o Brasil e essas áreas da América Latina como áreas subdesenvolvidas, na ideia de que a Europa um dia já foi subdesenvolvida, então o Brasil um dia vai ser desenvolvido. Não, a Europa tem outro processo histórico, nunca teve as características que o Brasil tem. Então, esse já agrega um ponto negativo, e que não é verdade. São experiências diferenciadas, são povos
que tem uma cultura central igual, porque todos são cristãos dentro da Europa Ocidental, claro, Europa Ocidental e América são cristãos, apesar das várias denominações, mas isso é fundamental, porque faz parte de um eixo cultural muito próximo. E outra coisa, as nossas matrizes culturais são fundamentalmente europeias. Temos, claro, presença de cultura africana por causa dos escravos, temos presença da cultura indígena em algumas regiões do Brasil com mais força, em outras regiões com menos força, mas, fundamentalmente, a nossa cultura é europeia. A nossa educação é um formato europeu. Aqui no estado de São Paulo, um exemplo, a nossa culinária é europeia. Então, quem formou as nossas universidades são professores europeus. E esse olhar do civilizado em relação ao não civilizado acaba se perpetuando. Uhum. E como reverter, né, esse sentimento, às vezes, que o brasileiro tem, né, de né? De ser de um país subdesenvolvido. E isso eu acredito que não vai ser nem a pequeno, nem a curto, nem a médio prazo, né? É uma questão de décadas e décadas para ser reconstruído. Mas como reverter essa situação? Eu acho que a educação, você ter conhecimento, saber de onde você veio, estudar, né? Saber, conhecer a história do seu país, ajuda a reverter essa situação também, né? Eu acho que sim. Como você disse, não vai ser a curto e nem médio prazo. Eu acho que vai ser a longo prazo se a gente começar a investir sério em educação agora, coisa que não está sendo investida. Em educação de qualidade. Não só os governantes, porque às vezes a gente culpa os governantes, né? O governo não faz isso, mas o governo também tem uma demanda. Então, tem que mudar também de baixo. A educação tem que ser questionada e tem que ser pedida pela população em geral. Então, ao invés de achar legal colar na prova e tirar nota, eu acho que a visão tinha que ser ao contrário. Poxa, eu preciso estudar mais porque eu não consegui responder essa prova, sinal que eu tenho que me superar. Ou então, ao contrário de achar muito bacana contar para os amigos todos que não estudou nada e tirou nota, deveria ser legal, deveria ser o contrário. Como acontece, por exemplo, em outras culturas, de falar, nossa, olha, eu tirei nota porque eu estudei uma semana inteira. Então, são elementos culturais chaves que, né, podem levar a uma modificação, mas eu acho que a modificação tem que ser de baixo e a educação é fundamental, porque é perceber a capacidade positiva do povo brasileiro, é perceber a história, entender a formação cultural e entender esses vieses que permeiam negativamente também essa memória e essa identidade brasileira. E entender que história não é só passado, né? A história está acontecendo o tempo todo e está mudando. Claro, a gente pode mudar o daqui para frente fácil e entender a história é entender a si mesmo, entender o processo pelo qual você foi criado, você está Inclusive, aqui. Entender a história é entender também quem você vai votar para te representar no poder. Você consegue entender qual que é a argumentação desses políticos que estão aí, o porquê que novo não é tão novo, o porquê que um está criticando o outro de determinada forma. Por que tal projeto é mais interessante que o outro. Sim, e qual que é a validade, qual que é a incoerência e tudo mais. O projeto político é fundamental, então a história está vinculada a outras ciências humanas. Sociologia, política, filosofia e tudo mais. E coisa que no Brasil a gente começou a perder muito e hoje em dia quase não tem, que é um processo também de pós-ditadura militar. Certo. Então, história é sempre importante para você entender o passado, né? E compreender também o presente e muito mais o futuro também, né, doutora? Sim. Eu quero agradecer aqui a participação da Denise com a gente hoje. Muito obrigada, viu, Eu Denise? que agradeço. Veio de Campinas aqui participar com a gente. Muito obrigada. E agradecer também a Sofia e ao Christian, cantaram aqui pra gente. Sofia, que instrumento é esse diferente que você vai tocar agora? É uma melódica. É? Sim. Você, Sobre aqui? no Brasil, pode ser chamado de escaleta, a minha produtora está Escaleta. falando. Escaleta. Você sopra e daí toca um pouquinho pra gente. Então agora a Sofia vai cantar. Muito obrigada pela participação. Cantar e tocar, né, Sofia? Sim. Muito obrigada pela participação. E a você também que participou com a gente. Até amanhã tem mais Conexão. Até lá. Vamos de música agora. Você
pastor. Contigo nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, porque tú andas conmigo y eres mi amigo fiel. Úngeme, oh Cristo, con tu poder, y en tu presencia yo moraré. Tú me consuelas en el dolor. Tu brazo fuerte me sostendrá. Cristo